Olá pessoal, sou o professor Guilherme Nonino Rosa, mestrando em Educação e especialista em TI. Nessa videoaula estarei apresentando os comandos mais utilizados de uma distribuição Linux, a Debian 10. Tá? Então nós iremos mostrar os comandos que são mais utilizados via shell, via linha de comando, nessa distribuição Linux. Bom, o que é uma seção shell? Shell é um programa responsável por interpretar instruções que são enviadas pelo usuário e aos programas do sistema operacional. Tá? É ele que vai executar os comandos lidos a partir do dispositivo de entrada ou de um arquivo executável. Tá? A principal ligação que existe entre um usuário, os programas e o kernel é o shell. Então, a principal ligação entre o usuário e o núcleo do sistema operacional é o shell. Tá? O Linux ele possui diversos tipos de interpretadores de comandos. Tá? Entre eles, nós destacamos o Bash, o Ash, o CSCK, o CSH, o TCSH, o SH e etc. Tá? O mais utilizado nas distribuições Debian é o Bash. Tá? Quando a gente vai rodar aí um comando ou quando a gente vai rodar uma sequência de comandos, nós podemos dizer aí que os comandos eles podem ser rodados de uma forma interativa, isso quer dizer, digitados um a um, passados para o shell e serem interpretados um a um, ou utilizando uma sequência de comandos a partir de um arquivo criado que a gente chama ele de script, para executar numa ordem predeterminada. Tá? Então, quando a gente tem que digitar vários comandos ao mesmo tempo ou compilar alguma aplicação mais completa, a gente pode utilizar um script. Tá bom? Se a gente estivesse utilizando a distribuição Debian em modo de linha de comando, nós poderíamos abrir ao mesmo tempo até 6 interfaces de console, tá? Até 6 interfaces de console. Como nós instalamos na última videoaula a distribuição Debian com a interface gráfica, nós vamos abrir o terminal e fazer a interpretação dos comandos, tá? Então, caso eu quisesse abrir mais de uma interface de console por linha de comando, era só eu digitar a sequência Ctrl Alt F1, F2, F3 e até o F6. Bom, vamos lá então, vamos abrir a nossa máquina virtual, vamos carregar a nossa máquina virtual aqui, colocar o usuário, e aqui agora, nesse exato momento, eu vou procurar o meu terminal. Então eu vou vir aqui, terminal, abrir o meu terminal, tá? Veja que quando eu abri o meu terminal, como eu estou logado com o meu usuário comum, que é o usuário Guilherme que foi criado, automaticamente eu abri o terminal com o usuário Guilherme, isso quer dizer, um usuário sem privilégios. Outro detalhe aqui, que na frente do prompt aqui aparece o sinal de cifrão, isso quer dizer, ele demonstra que eu estou logado com o usuário comum. Aqui também em cima da tela, da tela do terminal, também aparece o nome do usuário comum. Para logar com o superusuário, para a gente rodar a maior parte dos comandos via shell, a gente vai digitar o comando su. Então, o comando su, ele vai te pedir a senha do seu superusuário, e aí, a partir daí, veja que ele traz o superusuário aqui, e ele te mostra o diretório onde que você estava. Quando a gente logou no terminal, a gente automaticamente caiu ou foi apresentado o nosso diretório, o diretório padrão daquele usuário que logou na máquina, que é o diretório /home /Guilherme. Então esse é o diretório do usuário, tá? Então muito bem. Então nós estamos aqui utilizando aí o nosso usuário agora, o nosso superusuário a partir do comando su, tá ok? Bom, descobrindo o shell. Tá? Então, descobrindo o shell. O que é descobrir o shell? É descobrir qual shell que é utilizado. Então, eu uso um comando echo, cifrão, shell, em letra maiúscula. Tá? Então, veja, como eu disse lá nos slides, nós podemos ter vários tipos de shell. Tá? No nosso caso, é o bash.
Por que que é o bash? Porque a hora que eu dei esse comando echo, cifrão shell, ele me trouxe a informação aqui, ó, /bin /bash, tá? Outro comando que eu poderia utilizar aqui, que seria muito útil aqui, seria o comando cat, tá? Falando um pouquinho do comando echo, o comando echo ele é utilizado para imprimir variáveis de ambiente. Então, esse nome cifrão e shell em letra maiúscula, ela é uma variável de ambiente. Então, o que eu fiz? Eu imprimi o conteúdo dessa variável de ambiente através do comando echo, tá? Eu também posso utilizar o comando cat, tá? Então, eu vou utilizar o comando cat em letra minúscula. Detalhe sempre do Linux. O Linux ele é case sensitive, então ele faz diferenciação de letra maiúscula e letra minúscula, tá? Então, cat /etc /shells, o que ele vai trazer de informação para nós? Ele vai ler, ele está lendo então aqui o conteúdo desse arquivo shells, tá? Então o cat ele lê também conteúdos de arquivos, e nesses conteúdos de arquivos aqui tem o que? Tem os caminhos de todos os tipos ou de todos os bashes. No nosso caso aqui, o nosso bash /bin /bash /usr /bin /bash e assim sucessivamente, tá bom? Digitei o comando clear para limpar a tela de comando, para limpar o terminal aí. Muito bem. Vamos começar a ver os comandos básicos, então, do Linux, tá? Que é muito utilizado também na distribuição Debian. Tá? O primeiro comando que a gente vai ver, muito utilizado, é o comando ls. Tá? Lembrando que todo comando ele possui as suas variações. Tá? Então, sempre quando eu estou utilizando um comando, ele vai ter ali os seus parâmetros que vão fazer com que aquele comando traga mais informações ou traga informações mais organizadas ou tragam informações mais detalhadas, por exemplo, tá? Então, o comando ls sozinho, se eu desse um comando ls, lembra que eu estou no diretório /home /guilherme, ele me trouxe algumas informações, tá? Existe um comando, o cd, vou dar um comando cd espaço barra, significa o quê? Que eu estou me direcionando agora. CD é para que eu me movimente entre os diretórios, tá? E o barra é o diretório raiz, é o diretório principal. Então, eu vou dar um comando cd espaço barra para novamente aplicar o comando ls. Então, veja que ao aplicar o comando ls, ele me mostrou alguns nomes, tá? O comando ls sozinho eu não consigo interpretar se esses nomes aqui são diretórios. É claro que olhando eu já sei, mas eu não sei, eu não consigo interpretar se esses nomes aqui são diretórios, são arquivos ou são links. Tá? Então, eu tenho uma sequência de combinação. Então, por exemplo, ls-l, ele já me traz uma informação um pouco melhor. Então, veja que ele já trouxe algumas informações melhor. Então, eu dei o comando ls-l, tá? Então, aqui, vou expandir um pouquinho aqui a tela aqui. Então, o ls-l aqui, com isso, ele trouxe algumas informações a mais, tá? Então, veja, eu tenho aqui os diretórios, como eu identifico aquilo que é diretório e aquilo que é arquivo e aquilo que é link, ou aquilo que aponta para um outro diretório ou para um outro arquivo, tá? Logo nessa string, no início dessa string de cada nome aqui, de cada diretório, de cada arquivo, a primeira informação que vai aparecer, tá? O primeiro caractere que vai aparecer vai identificar se aquilo é um link, se é um arquivo ou se é um diretório, tá? Então, toda vez que eu tiver a letra L, é um link. O que é um link? Ele tá esse arquivo, essa informação, esse bin aqui, na verdade, ele aponta para o usr/bin. Então, ele direciona toda vez que esse arquivo for chamado aqui, toda vez que esse link for chamado, ele vai direcionar para esse diretório aqui, o usr/bin, tá? Aqui é um diretório. Por que é um diretório? Porque começa com a letra D, uma letra D de diretório, tá? Então, o diretório boot, tá ok? E eu vou procurar aqui nesse
nessa minha tela inicial aqui, eu não tenho nenhum arquivo. Se eu tivesse um arquivo, no lugar aqui do D ou do L apareceria um tracinho. Então, é dessa forma que eu identifico se é um diretório, se é um link ou se é um arquivo, ok? ls-a é uma combinação que vai trazer os arquivos ocultos, os arquivos que podem estar ocultos. Olha lá, então veja, eu poderia ter dado o comando ls-a-l. Então ele vai trazer todos os arquivos, todos os diretórios, incluindo aqueles que estão ocultos, ok? Quando eu dou um comando no Linux e esse comando ultrapassa o tamanho da tela, eu posso dividir essa tela. Então eu posso refazer esse comando colocando a opção Pipe, que é a tecla do teclado que fica do lado da letra Z, só que eu tenho que apertar o Shift, porque é essa barra que fica em cima dessa barra deitada, Pipe More. Então, na hora que eu dou o comando Pipe More, veja que ele executa o comando e divide a tela. Tá? Então, ele dividindo a tela, eu consigo ir com o Enter e vendo linha a linha, ou se eu desse um espaço, ele pularia para a segunda janela. Então, lembra sempre do Pipe More. O Pipe More é muito utilizado e muito útil, tá? Principalmente quando depois a gente for querer ver o conteúdo no arquivo com o comando cat. O Pipe More nos ajuda a fazer uma leitura mais detalhada, ok? Bom, ls-hl, então ls-hl, ele vai trazer umas informações um pouco mais detalhadas, tá? E para a gente ls-til, tá? O ls-til, que é o acento, o til, tá? Que ele vai trazer o conteúdo do diretório do usuário, tá? Então, ele vai mostrar os arquivos que estão no diretório pessoal, tá? Como não foi criado nenhum arquivo no diretório pessoal, então ele não mostrou nada. Bom, dando continuidade aí, o Linux, o sistema Linux, ele tem uma estrutura básica de diretórios. A partir do diretório raiz, que é o diretório barra, tá? Eu tenho vários outros diretórios, ok? E esses diretórios são importantes por quê? Porque cada um desses diretórios vão ter arquivos de configuração, vão ter programas, vão ter bibliotecas, vão ter informações específicas para o gerenciamento da distribuição Linux. Então, o primeiro aí, ó, o primeiro diretório, /bin, ele vai conter arquivos de programa do sistema, que vão ser usados com muita frequência pelos usuários. Então, arquivos de programas do sistema que os usuários utilizam estão no /bin. O /sbin, tá? O /sbin, a diferença é que aqui vão ser utilizados por usuários comuns. O /sbin são os programas que são utilizados pelo superusuário para administração e controle do sistema, para fazer o sistema funcionar, para fazer o sistema deve funcionar. O /etc é um diretório onde que vão ter as configurações, tá? Lá do computador. O /dev vão conter os arquivos usados para acessar dispositivos, os periféricos existentes no computador. Então, se tivesse uma impressora, alguma coisa conectada diretamente naquele hardware, eu conseguiria enxergar esse dispositivo no /dev. O /proc é o sistema de arquivo do kernel, tá? Então, ele não existe esse diretório no disco rígido. Ele é colocado lá pelo kernel e usado por diversos programas que fazem a sua leitura, tá? Verificando aí o melhor funcionamento do sistema de arquivos da distribuição que foi instalada. O /var contém a maior parte dos arquivos que são gravados com frequências pelos programas do sistema, por exemplo, e-mails, um spool de uma impressora, um cache da memória, então vai estar lá dentro do /var. TMP é um diretório que ele armazena os arquivos temporários criados por programas, principalmente quando a gente instala um programa, quando a gente instala uma aplicação no Linux, ele vai armazenar os arquivos temporários de instalação aí no /tmp. O /osr vai ter aí a maior parte dos programas, tá? E eles vão ser acessíveis somente como leitura, tá? O /home é um diretório contendo os arquivos dos usuários. O /boot vão ter os arquivos necessários para a instalação do sistema. O /media, o ponto de montagem de dispositivos diversos. Então, por exemplo,
um pendrive, um DVD, um CD, vai ser montado ali no diretório /mídia. O /lib, as bibliotecas compartilhadas pelos programas e módulos do kernel. O /lost mais found é o local para gravação de arquivos, diretórios recuperados pelo utilitário fsck. Tá? Então, cada partição possui lá seu próprio diretório. Então, nós optamos na instalação de fazer nenhum tipo de partição. Então, o lost mais found vai ser um diretório único, né? Então não vai ter os diretórios das partições. O /mnt é um ponto de montagem temporária utilizado aí por algum dispositivo, e o /root, que é o diretório do usuário root, do superusuário. Tá? Então esses são a estrutura básica dos diretórios do sistema Linux, tá? E o Debian segue nessa mesma linha. Tá? Dando sequência aí nos nossos comandos, tá? Eu tenho um comando chamado main. Tá? Main é um manual. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse ver o manual do comando ls, era só digitar o main ls. Então, o que ele ia me mostrar aqui? Ó? Ele ia me mostrar as informações, descrição daquele comando. Eu quero aprender mais sobre aquele comando. Então, eu digitei o comando main seguido do comando que eu quero aprender mais. Quais são os atributos, quais são os parâmetros que eu vou utilizar para obter a informação que eu quero buscar. Está tudo aqui nessa tela. Para sair dessa tela é só apertar a letra Q. Então, quando eu digito main e o comando que eu quero procurar, por exemplo, main mkdir. Mkdir é para criação de diretório. Então, o que eu vou ter ali? Eu vou ter as opções. Então, a descrição mkdir cria diretório com os nomes especificados. Então, aí ele vai te trazer diversas informações. Aí você aperta a letra Q e você sai aí do main ou do manual, tá? Help. O help, ele vai trazer informações. Por exemplo, se eu digitasse o comando help, igual está lá no material, help logout, o que ele está dizendo para você? Logout é para você sair de uma shell, sair de uma daquelas interfaces que nós abrimos para a linha de comando. Então, se eu der um logout, ele vai sair. Então, sai de um shell de login com o status de saída N. Tá? Então, veja que eu dei um help e em seguida eu dei o comando. Tá? Então, o help também traz algumas informações. A diferença do main e do help é que o help executa no próprio aqui, na própria linha de comando. Ele não abre uma outra janela. Tá? O history. Tá? O history ele é muito utilizado quando você quer ver os comandos que você utilizou anteriormente. Então veja que eu tenho aqui os últimos comandos que eu utilizei. Tá? Então ele vai me trazendo aqui. Eu estou aqui, já usei 83 comandos aí da última reinicialização do meu sistema aí. E se eu vier aqui e digitar aqui, por exemplo, exclamação e um número desses, por exemplo, vou digitar lá o 68, veja o que ele fez com o history. O 68 era executar o comando clear. Então, o ponto de exclamação mais o número de identificação daquele comando, ele executa aquele comando. Então, 68 ele faz a limpeza. Também eu tenho a opção da seta para cima, tá? A seta para cima também me dá a opção de ver os últimos comandos utilizados, tá? Eu posso me movimentar aí nesses comandos aí. Date, comandos de data e hora. O date ele vai me trazer a informação da minha data e a minha hora do meu sistema. Então lá, segunda-feira, 13 de abril de 2020, tá? 20 horas e 22 minutos. Se eu quisesse fazer a troca, então veja bem, se eu quisesse alterar a hora do meu sistema, então eu daria o comando date, mês, dia, hora, minuto e ano. Então veja, date, mês, dia, hora, minuto, ano. Então, mês, hoje é abril, 13, 20, 23, 2020. Então,
significa que ele assumiu. Opa, errei ali, hein? Coloquei 14 de março. Na verdade, eu troquei aqui, ó. Então é abril 13. Não tem problema. Valeu para fazer a demonstração. Então, olha lá. Segunda-feira, 13 de abril, 20 e 23. Então, com o comando date, com esse parâmetro, eu consigo alterar a data e a hora. Call exibe um simples calendário aqui. Então, ele está me mostrando o calendário de abril. Muito bem. Vamos ver se tem alguma variação o call. Call. O call, ele tem aqui algumas opções aqui. É uma pena que muitos desses manuais aqui, eles vêm em inglês. Então, precisa ser feita a tradução dele ou a leitura um pouco mais detalhada. Informações de sistema, do hardware, informações de processos, tá? Então, quais comandos que eu posso utilizar? Tá? Então, eu tenho o comando df. O comando df, ele vai trazer aqui, ó, as partições, os particionamentos que existem na máquina, tá? Os tamanhos dos diretórios, ok? Então, o comando df, ele mostra o espaço em disco do sistema de arquivos usado por todas as partições. Então, baseado no particionamento, ele vai trazer os espaços em discos desse sistema de arquivo, tá ok? O df, -h, ele vai trazer uma informação um pouco mais enxuta, mais compacta e um pouco mais detalhada, onde que ele vai trazer informação de M, megabyte, G, gigabyte e assim sucessivamente. E também quanto que está sendo utilizado. Então eu estou utilizando aqui, ó, 13% do /1 do espaço destinado à partição /1 foi utilizado, está sendo utilizado 13%. Do diretório principal estou utilizando aqui 9%. Tá? Então ele vai me mostrando isso daí, tá bom? -H significa Woman Readable, tá? É uma forma de visualização um pouco melhor, tá bom? O DU ele vai mostrar aqui todos os tamanhos aqui, então ele vai passar por todos os diretórios, tá? Por todos aqueles diretórios e subdiretórios e os arquivos que ele foi encontrando, e aqui ele vai trazendo informação. Eu vou dar um Ctrl C para parar isso, tá? Vou dar um Ctrl C para parar esse comando, mas eu tenho algumas variações que eu posso utilizar aqui com o DU, tá? Então, por exemplo, DU-H também, uma forma mais, vamos dizer assim, humana de leitura, tá? Então, eu tenho aqui algumas informações aqui que eu posso utilizar com esses comandos. Comando free, tá? O comando free, ele traz informações da memória principal e da memória swap, aquilo que está sendo utilizado e aquilo que está livre, tá? Então lembra que a nossa máquina tinha disponibilizado 1 GB de memória, tá? Está sendo utilizado 512, tem aqui ainda livre 66, mas tem ainda disponível aqui um pouquinho mais, tá bom? Então essa é a nosso comando free. Comando arc, ele vai trazer aqui a versão, então é uma distribuição, essa distribuição desse Linux aqui pode ser utilizado tanto para 32 bits quanto para 64 bits, mas nós instalamos ele para 64 bits, tá? Então posso utilizar softwares, posso utilizar aplicações tanto de 32 bits quanto de 64 bits. Um outro comando que faz a mesma coisa é o name-m, também traz a mesma informação, então eu consigo ver qual é a arquitetura do meu sistema que eu posso utilizar, tá? O lsdev, ele vai mostrar todo o hardware instalado na sua máquina, tá? Então o lsdev, desculpa, tudo junto, ele vai mostrar. Então aqui ele não mostrou nada, tá? Tudo bem, porque nós estamos trabalhando com uma máquina virtual, mas eu posso trabalhar, por exemplo, posso vir aqui o lspci e ele vai me mostrar todos os dispositivos que estão utilizados pela PCI, que estão sendo utilizados pela PCI. Então ele vai mostrar drivers, ele vai mostrar informações de drivers desses dispositivos aqui a partir do lspci. Então ele está mostrando o seu hardware. O ls USB, ele vai te mostrar as suas USBs, tá? Então os seus controladores USBs. Então lembra que nós estamos trabalhando com uma máquina virtual, então ele vai mostrar os controladores USB da máquina virtual,
tá? O name, tá? Um comando aí, o name, ele vai te mostrar aqui uma informação, tá? É um Linux, ok? Então ele vai te mostrar aí que é uma informação do Linux. Só que, por exemplo, eu posso trazer algumas informações a mais. Por exemplo, name, -a. Então ele vai me mostrar aqui, ó, Linux, o nome da minha máquina, Debian Server, tá? A versão da distribuição, tá? Se eu colocasse aqui, ó, o name -r, ele traria aqui somente essa informação, somente a informação aqui do release do sistema operacional, tá? Então, também é uma informação, o name -m, tá? Ele vai trazer novamente a arquitetura aí do nosso hardware disponibilizado, tá? E eu tenho esse comando aqui, ó, o lsb _release. Esse comando aqui vai fornecer informações básicas do sistema operacional, tá? Então lsb _release, tá? Ele não encontrou nenhum módulo, mas eu vou colocar aqui, ó, o parâmetro -a. Então, a hora que eu coloco o parâmetro -a, qual que é essa distribuição? Qual que ela é? Uma distribuição Debian, tá? Qual que é a descrição dela? Ela é uma Debian GNU Linux 10 com o codinome, né? Buster, tá? Então, a versão dela, a release dela é a 10, ok? E o codinome dela é a Buster. Então, na hora que eu dou esse comando lsb _release -a, ele traz essa informação para nós aí, tá? Dando sequência aí nas informações do sistema, agora nós vamos ver um comando que vai ver os processos que estão em execução na máquina, tá? Tem processos que estão em execução na máquina que estão se utilizando dos recursos de processamento, de memória RAM, da memória swap, tá? Então, um comando que eu posso utilizar para isso, tá? É o comando top. O comando top, ele vai abrir uma janela, tá? E nessa janela ele vai me trazer a informação aqui das aplicações. Então veja, ó, eu estou com uma aplicação rodando aqui, que é o GNOME Shell, tá? Então o GNOME Terminal, e essa aplicação aqui, ela está consumindo 6,6%, né? Vai variar, claro, da CPU, 18,9% da memória, tá? Quanto tempo que isso está sendo utilizado, quais as informações, algumas informações mais específicas. Então eu tenho aqui quanto de memória que está sendo utilizado nesse momento, quanto da swap. Então eu tenho com o top, eu tenho informações mais detalhadas, tá? E a partir do top eu tenho aqui a manipulação desses processos, as formas de manipular esses processos, tá? Então, por exemplo, se eu digitar a letra K, tá? Eu vou finalizar um processo. Então, se eu digitar aqui K, ele vai me pedir o PID do processo. Então, se eu digitar ali, ó, 929, ele vai fechar o meu terminal. Então, é isso aí. Depois de ter matado aquele processo, eu vou voltar aqui com o comando top para reabrir aqui os processos aqui, tá? Então, lembrando aqui, o comando top, ele vai exibir em tempo real as informações dos processos que estão em andamento, tá? Os recursos do sistema e tudo mais. E aqui eu tenho uma série de comandos que eu posso utilizar dentro do comando top, né? O K foi um comando que eu utilizei para matar um processo, tá? Mas eu, por exemplo, o M, ele vai desativar a exibição da informações da memória, tá? Ele vai desativar e ele vai ativar. Se eu apertar novamente, ele ativa novamente. Então, é uma forma que eu tenho aí para ativar e desativar a exibição de informações da memória, tá? O M maiúsculo, tá? Lembra então da situação do case sensitive. O M maiúsculo, ele vai ordenar os processos, tá? Ele vai ordenar os processos pelo uso da memória existente. N vai ordenar os processos pelos seus PIDs. N maiúsculo ele vai ordenar pelo número do PID, tá? Então, N maiúsculo do PID maior para o PID menor, ok? Então, aí ele vai fazer o processo de ordenação. P, ele vai ordenar os processos pelo uso da CPU. Espaço, ele atualiza imediatamente. Então, se eu der um espaço aqui, ele vai ficando atualizando esse quadro aqui de informações aqui, onde que eu tenho informações dos processos em execução. H,
vai exibir a ajuda dos comandos interativos do top e o Q vai abandonar o top. Então, a hora que eu aperto o Q aqui, a hora que eu apertar a letra Q minúsculo, tá? Lembrando, a letra Q minúsculo, ele vai abandonar aí os processos, ok? A exibição dos processos. PS, ele vai mostrar aqui os processos em execução, tá? Então, os processos principais em execução, tá? São os processos, é uma forma estática de ver os principais processos, ok? Eu posso digitar o comando, uma variação dele, o ps-aux, ele vai mostrar todos os processos, até aqueles que estão sendo executados em segundo plano, tá? Kill. Kill é uma forma popular da gente matar um processo pelo PID, tá? Então, eu vou dar o comando kill, espaço, traço 9, espaço, número do processo, tá? Então, eu vou ver um número de um processo, um determinado processo, e eu vou dar esse comando kill, traço 9, kill, espaço, traço 9 e o número do processo. E aí eu vou matar esse processo. Então, o número do processo é essa coluna aqui, ó, que ele me mostra aqui, ó. É essa informação aqui. É claro que eu vou ter que matar um processo que eu tenho permissão para isso, tá? Se eu tiver logado como Guilherme, eu não vou ter permissão nenhuma. Então, eu vou logar como Su novamente, porque eu tinha saído fora. Agora eu tenho a permissão de root, então eu posso matar qualquer processo aí com a permissão do superusuário, ok? Kill-all, a diferença do kill e do kill-all é que o kill eu mato o processo a partir do PID. O kill-all eu mato o processo a partir do nome dele, tá? Então, o processo ele tem um nome, ele carrega um nome, tá? Ele carrega uma informação. Então, essa informação aqui vem aqui entre esses colchetes aqui, tá? Então, eu mato ele a partir desse nome que vem entre os colchetes, ok? Muito bem. Comando pwd. O comando pwd é muito importante, muito interessante para a gente saber qual diretório que a gente está. Porque às vezes, por exemplo, se eu estiver lá no cd barra, eu não sei qual diretório que eu estou. Se eu dou digito pwd, olha lá, ele me mostrou qual diretório que eu estou, o diretório raiz. Às vezes eu estou dentro de um subdiretório que está dentro de outro subdiretório e é uma arquitetura em árvore que vai me fazendo uma ramificação muito grande. Então eu quero saber onde que eu estou, eu digito o comando pwd, ele vai me mostrar exatamente a partir do raiz qual o diretório que eu me encontro, tá? O comando cd, já falei alguma coisa do comando cd aqui, o comando cd é para eu movimentar, tá? Então quando eu dou o comando sozinho, ó, veja que eu dei o comando cd sem nenhum parâmetro. O comando cd sem nenhum parâmetro, ele me lança, ele me movimenta para um diretório pessoal, para o meu diretório pessoal. Então se eu der o pwd agora, olha lá, meu diretório pessoal, como eu estou logado como root, quem que é? É o barra root. Então esse é o meu diretório pessoal. Então eu dei o comando cd, eu já caí nesse diretório, tá? O cd barra, eu vou para o diretório raiz. Então cd barra, eu vou para o diretório raiz. A hora que eu dou um ls, olha lá, os diretórios que fazem parte a partir do diretório raiz estão ali, tá? O cd espaço ponto ponto, ele me sobe um nível. Então, por exemplo, se eu estivesse aqui, ó, no cd barra home e desse o comando cd espaço 2 pontos, ele me volta para o diretório raiz. Por quê? Porque o diretório é o barra home que eu estava. Aí eu dei o comando cd espaço ponto ponto, ele me joga um diretório antes, que é o raiz, tá? Então é uma forma que eu tenho de movimentar-me, tá? E cd espaço traço, para onde que ele vai me voltar? Eu não estava no cd, ele não estava no barra home. Aí eu dei o comando cd espaço ponto ponto, ele me voltou um diretório antes, que era o diretório raiz. Aí eu dei o comando cd espaço traço, ele me devolveu para dentro do diretório barra home, que era o diretório que eu estava anteriormente, tá? Então, aí tem algumas variações do cd. O comando cp, tá? É um comando utilizado para a gente copiar arquivos e diretórios. Então eu vou usar o comando cp. Aqui há uma variação dessa palavra sudo, muito utilizada nas distribuições, por exemplo, do Ubuntu, que eu tenho que usar o comando sudo na frente de um comando que eu vou utilizar. Então o que eu estou fazendo aqui? Cp, diretório barra rtc, diretório barra x11,
arquivo xorg.conf. Então, o arquivo que eu estou copiando é o xorg.conf, que está dentro do diretório /etc /x11, e eu estou copiando ele para onde? Eu estou copiando ele para o mesmo diretório /etc /x11, só que eu estou copiando ele para um nome diferente, xorg.conf-backup. Isso quer dizer, eu estou fazendo uma cópia, de segurança desse arquivo. Esse arquivo xorg.conf aqui, eu estou fazendo uma cópia de segurança, estou copiando ele para um outro arquivo, ok? cp espaço file espaço full significa que eu estou copiando o arquivo file para o arquivo full, tá? Então, é uma forma que eu tenho aí o comando cp. O comando mv é um comando que eu movo o arquivo, eu não copio, eu movo ele. Eu movo ele de um diretório para outro diretório. Eu movo ele de um local para outro local, tá? Então, mv, eu vou fazer a movimentação desse arquivo para outro arquivo. Também eu utilizo o mv para renomear um arquivo. Então, se eu quero renomear um arquivo, eu tenho um arquivo com o nome x, eu quero renomear para esse arquivo por nome y, então eu vou utilizar o comando mv x espaço y, tá? Para renomear esse arquivo aí. Muito bem. IRM. O RM é para a gente remover, para a gente deletar arquivos. E opcionalmente a gente pode deletar diretórios, tá? Então nós utilizamos o RM para deletar um arquivo e para deletar diretório, tá ok? O RM sempre vai exibir um pedido de confirmação de exclusão. Então, para excluir um diretório, eu vou digitar o nome, ou excluir um arquivo, eu vou digitar o comando RM e o nome do arquivo, ou o nome do diretório que eu quero excluir, tá? Se eu colocar o parâmetro "-f" antes do nome do arquivo, ele não vai pedir a confirmação, ele vai fazer a exclusão, ok? Também um parâmetro muito utilizado em vários comandos aí, e utilizado também no RM, é o "-R maiúsculo. O "-R maiúsculo é a recursividade. O que é a recursividade? Um diretório ele pode ter vários subdiretórios. Então, quando eu coloco esse comando, por exemplo, no RM, "-R", e eu vou fazer a exclusão desse diretório temp, que está onde? Por que tem um tio aqui, né? Por que tem esse sinal de acento aqui, o tio? Porque isso vai significar para mim que é o meu diretório da minha pasta pessoal, do meu usuário pessoal. Então, se eu der o comando rm, espaço, "-r", recursividade, tio, isso quer dizer, vai ser o /home, /Guilherme, no caso aqui dessa minha máquina, /temp, ele vai apagar o diretório temp e todos os seus conteúdos que estão dentro do diretório /temp, arquivos, árvores de subdiretórios e tudo mais, tá? Então, alguns comandos aí para a gente trabalhar com arquivos. E para a gente aí encerrar aí o nosso comando mkdir. Então, mkdir é um comando que eu vou criar um diretório. Então, eu vou entrar aqui no diretório Guilherme, né? cd /home /Guilherme, e eu vou criar um diretório mkdir teste. Então, se eu der um ls-l, olha o diretório teste ali, ó, criado. Tá? Ele foi criado pelo usuário root. Tá? Então, está aqui. Então, se eu der um ls, o diretório teste está aqui. Se eu der um comando rm-r /home /Guilherme /teste, ele vai apagar todo o diretório. Veja que ele nem fez a pergunta se eu queria ou não. Ele já foi lá e já apagou o diretório. Então, muito cuidado na hora de você utilizar o comando rm-r, ok? Bom, pessoal, para este momento é isso. Queria mostrar alguns comandos importantes aí de utilização nas distribuições Linux, em especial nessa distribuição Debian Server, a Debian 10, tá? E se você gostou do vídeo, dá um like e sigam aí o nosso canal, tá bom? Até a nossa próxima aula aí.